Começa agora o programa Vale em Pauta, com o Dr. Isael. Muito bem, olá meus amigos, novamente nós estamos aqui com o Vale em Pauta. Nós vamos abordar hoje um tema muito diversificado, muito importante para nós falarmos com as pessoas sobre esse mundo religioso, né? E é lógico, né, que nós estamos falando do mundo religioso evangélico. Eu estou com uma figura aqui que daqui a pouco nós vamos apresentar, mas eu gostaria de pedir para vocês ficarem atentos também à programação do Fala Doutor. Diariamente nós temos aí pérolas e gotas do saber no mundo da medicina que eu mesmo trago para vocês fresquinha, tá bom? Fala Doutor! Mas hoje o nosso entrevistado que nós temos aqui, não temos nem tempo a perder, porque o tempo urge, né? É uma figura que marca, né, a tradição das igrejas evangélicas. Eu tenho um prazer de poder conversar com o pastor Mark Lemos. Exatamente. É um prazer estar aqui, doutor Isael, e também acompanho o seu momento de saúde, né? Inclusive falando a necessidade de estarmos indo sempre ao médico e fazendo os exames periódicos, que é muito importante. Ah, olha que importante, né? Pastor, é uma satisfação ter o senhor aqui no programa do Vale em Pauta, e a gente sempre conversa com algumas personalidades e o intuito é levar informação para a população, né, para essa gente do Vale do Paraíba, né, e informação séria, né? O senhor que vem de uma tradição das igrejas evangélica Assembleia de Deus, né, tem uma história construída no Vale, já que vem com a história dos seus pais, e é uma referência para a cidade do qual eu fui prefeito, que é Pindamonhangaba. O senhor consegue falar rapidamente para as pessoas entenderem qual é essa história que o senhor tem? Bem, primeiro eu quero saudar todos os nossos telespectadores, é um prazer estar aqui no seu programa, doutor Isael. O IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, ele é fruto de um sonho que Deus colocou no coração dos meus pais, o pastor João Colenda e missionária Doris Lemos, e que em 1958 vieram para Pinda. Escolheram Pinda porque isso? Papai fez um triângulo entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Ali estava o Brasil naquela década de 50, né? Seu pai era mineiro, não? Não, era gaúcho, na verdade. Gaúcho. E daí ele viu que Pindamonhangaba era uma cidade de fácil acesso, porque naquela época o trem de aço fazia a linha Rio-São Paulo, então era uma linha... Era uma referência. Exatamente, né? Trazia os alunos para o Instituto. E também o eixo Rio-São Paulo era o que estava acontecendo no Brasil, né? E Pindamonhangaba era uma cidade com baixo custo, que até hoje é uma cidade muito acolhedora, com baixo custo de vida. E ali se instalou o Instituto na nossa casa. Papai alugou uma casa e ali era uma casa germinada. Mamãe dava aula de inglês na Universidade de Taubaté para pagar o aluguel da casa germinada, e ali começou com 8 alunos na nossa casa, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Em 1958. Sim, exatamente. O primeiro ano letivo foi 59. O IBAD, né, é uma referência para o mundo evangélico, né, no ensino teológico. Sim. Né? Começou em 1958 com 8 alunos. Isso falou que em 1959 praticamente estabeleceu o curso, né? Sim, sim. Basicamente estabeleceu o curso. Assim, já abrangeu inúmeras, centenas de pessoas aqui no Brasil e talvez fora do Brasil. Sim, hoje o curso interno funcionou até 2013 e formou mais de 5 mil pessoas que vieram a Pinda, residiram lá 3 ou 4 anos cursando teologia, e vieram de todos os estados do Brasil e de mais de 6 países do nosso mundo para estudar em Pinda. Vieram da África do Sul, de Moçambique, de Angola, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Uruguai e outros países. E os ex-alunos do Instituto hoje estão espalhados pelo mundo, como missionários, e trabalham em ONGs, né, humanitárias e tudo mais, e estão em mais de 30 países, os ex-alunos do Instituto, atuando em diversas áreas, né, não somente na área religiosa, mas na área social e humanitária. Quer dizer que então o curso, pastor Mark, ele não se destina exclusivamente para aquela pessoa que quer pastorear uma igreja, mas para quem quer ter atividade até paralela, religiosa, né? Sim, nós temos muitos autores de livros, pessoas que trabalham com centros de recuperação de viciados em drogas,
nós temos pessoas que são professores, até vários políticos, alguns deputados federais e estaduais e vereadores, né, que não seguiram uma carreira pastoral clérica, mas aprenderam princípios, né, cristãos que norteiam a atividade que fazem. Com mais de 60 mil alunos que até hoje foi contabilizado, com inúmeros núcleos que foram estabelecidos no Brasil, a gente ainda percebe que existe uma distância entre muitas religiões ditas como evangélicas do aprofundamento no conhecimento de matérias específicas para poder fazer um entendimento completo, né, da Bíblia e até a postura pedagógica de como levar a mensagem. O que se deve essa não adesão de muitos ministérios, muitos grupos evangélicos em se estudar de uma forma sistematizada num curso teológico? Bem, doutor Israel, a palavra de Deus diz que o povo peca por falta de conhecimento, né? O meu povo peca, o meu povo erra por falta de conhecimento. E eu acho que o conhecimento da palavra de Deus, ele vem através de um estudo sistemático. E eu creio piamente numa coisa chamada vocação. O senhor é médico e antes de o senhor sentir-se direcionado a fazer um curso de medicina, houve uma vocação para um sacerdócio, para exercer essa profissão tão nobre que é a profissão de um médico, né? Se o médico se forma apenas pelo fato de ter um ganho salarial melhor, uma posição social melhor, isso vai refletir na qualidade do seu trabalho cedo ou mais tarde. E isso também no meio religioso, quando pessoas elas são vocacionadas, né, elas devem procurar estudar. E aqueles que não estudam e apenas baseiam a sua atividade religiosa na vocação, acabam tendo algumas dificuldades. E hoje eu vejo no Brasil um problema sério, que nós temos muitas igrejas sendo fundadas por um grupo de pessoas apenas, em que um líder não tem uma formação religiosa, não tem um estudo da palavra de Deus aprofundado e, consequentemente, ele vai levar pessoas cedo ou mais tarde ao erro, né? Por quê? Ele não teve a oportunidade ou não se preocupou, né, em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para poder exercer, então, o sacerdócio com firmeza e sabedoria. O pastor, né, a pessoa que está se formando, existe uma série de técnicas e essa sistematização do estudo para poder fazer com que a pessoa seja formada e que exista uma forma de padronizar a forma de estudar, né? Existe um jeito, né? Agora há pouco nós falávamos aqui, o senhor falou se eu iria num médico ou num dentista, que ele falou que ele teve uma revelação que ele ia ser um dentista e comprou equipamentos e vai mexer no dente, abrir um dente de uma pessoa. Jamais faria isso, né? É lógico que para a gente abordar, né, através do Evangelho, a Bíblia é a palavra de Deus e ela está disponível para quem quiser poder entender, né? Mas você entregar essa mensagem de púlpito realmente precisa de um preparo, pelo menos para a pessoa ter a postura de como chegar esse evangelho para as pessoas. Eu vejo preocupado hoje porque muitas pessoas se intitulam, né? Recentemente nós tivemos, né, a figura do pastor Mirim, né, o Miguel, né, e ele usa várias expressões, geralmente expressões em inglês, e surgiu essa ideia do pastor TikTok. Então, como a população ela recebe isso, né? Parece que é de uma forma avassaladora a mídia, o meio virtual, né? Você não acha que isso aí acaba confundindo muito as pessoas? Sim, existe uma banalização, na verdade, do Evangelho quando isso acontece, né? E as pessoas acabam explorando, né, vamos dizer, a simplicidade do povo e a falta de conhecimento do povo também. Porque quem tem alguma noção, algum conhecimento bíblico, algum temor de Deus, não embarca em coisas como essas. Mas, infelizmente, as pessoas manipulam outras pessoas através da palavra de Deus, né, sem conhecimento ou profundidade, né, e vemos aí pessoas que acabam desacreditando
na palavra de Deus e no cristianismo como um todo. Acabou virando um negócio. Exatamente. Ou likes, vamos falar assim, como diz. Exatamente. As pessoas trabalham para ter popularidade e não para levar uma mensagem que traz transformação, que traz mudança de vida nas pessoas, né? E esse é que é o chamado real do pastor. Não é para ser popular, né? Jesus não foi popular, acabou crucificado, né? E eu creio que muitas pessoas hoje, elas veem no Evangelho um meio de vida, um meio de popularidade, um meio de ganhar dinheiro, e infelizmente isso acaba escandalizando muitas pessoas que se fecham para o cristianismo. Essa é uma grande tristeza que eu carrego e vejo hoje, né? O comportamento de muitos que estão se chamando de pastores e líderes e não se preocupam, né, com o que vai acontecer com aquelas vidas que elas estão influenciando. E é por isso que eu reafirmo sempre, apenas estudar não te faz pastor, mas se você tem vocação, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que ter a bagagem teológica e bíblica para poder responder os questionamentos que estão no coração do homem. E se você não tem essa bagagem, muitas vezes você vai direcionar a pessoa no caminho errado. Você acaba vendo que muitas vezes o que acontece durante alguns cultos, né, os ritos, é que existe muita exploração da sensibilidade e pouca substância alimentar ali para dizer, né? Para dizer, olha, você entregou a palavra que tem substrato alimentar para a alma, aí parece que as pessoas fogem e fica mais como se fosse um sensacionalismo, mexendo com as emoções, ou como frase em inglês que ninguém ali está entendendo, né? Aquelas frases ali, sim, como se fosse uma frase de efeito, né? Para, a nível TikTok, as coisas ganharem um volume. Né? Mas a Bíblia fala que também desses ministros, falsos ministros, serão cobrados. Sim, sim, sim. Ai daquele. Ai daquele. Que causar que algum desses pequeninos tropece, né, e se perca, né? E haverá um ajuste de contas, né? E o que falta muitas vezes é o temor de Deus na vida de muitas dessas pessoas. Mas para isso nós temos aí vários institutos, eu citava aqui agora também, o Instituto Teológico Batista também, que é tradicional, seríssimo, né? E agora nós temos a FABAD, que ela é credenciada pelo MEC, né? Isso traz mais uma chancela para as pessoas poderem se enveredar e aprender através dos vocacionados, quer dizer, os vocacionados ter mais bagagem? O curso é conhecido pelo MEC, ele é muito importante porque a pessoa ela pode pleitear também a continuidade dos seus estudos dentro do sistema de ensino brasileiro reconhecido, secular, exatamente. Então, a nossa teologia ela é a mesma do IBAD, que é a nossa mantenedora, né? Apenas nós estamos oferecendo esse curso através da FABAD agora, né, que tem o reconhecimento do MEC, e as pessoas podem fazer um curso de teologia e ter, vamos dizer, a chancela de que estão fazendo um curso que tem um reconhecimento, né, do Estado, né, como um curso sério, um curso que cumpre normas, que cumpre carga horária, que cumpre as exigências que o IMEC exige de qualquer faculdade ou universidade. Ela tem uma grade mínima que muitas disciplinas têm e que depois pode ser quem for cursar outros cursos, poder excluir ou tirar isso da grade do novo curso? Não, o nosso curso ele é de 6 semestres, é o curso de bacharel em teologia, são 6 semestres, e a maior parte das matérias são bíblicas, logicamente, mas a pessoa pode aproveitar esse curso para fazer pós-graduações em outras áreas, se quiser, e até algumas das matérias são aproveitáveis, sim, dependendo da área que ela vai estudar, sim. Alguns municípios têm como base, e eu acho que Pindamonhangaba também tem, a formação de nível superior para que possa ingressar no serviço público, né? Como ele tem um reconhecimento pelo MEC, então ele está autorizado a poder ingressar no serviço público. Sim. Um cargo comissionado, por exemplo, né? Do prefeito. Sim, ela tem essa validade também, né? E é uma coisa muito importante, porque a pessoa, principalmente se ela sente chamada para ser, por exemplo, um capelão, ela pode usar esse curso como a base para entrar, fazer os exames de admissão nas Forças Armadas para pleitear um cargo de
de capelão. Inclusive temos 2 dos nossos ex-alunos que são capelãos hoje, né, ambos na Marinha, né? Um no Rio de Janeiro e o outro em Manaus, né, que foram alunos lá nossos e hoje usam esses cursos como base para exercer a capelania. Agradecemos já ao pastor Marco Lemos, né, e o Vale em Pauta volta daqui a pouquinho, não acabou não. Tem mais informação aí de qualidade para vocês, fresquinha. VaptVupt. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. Juntos vencemos tudo que vier. No futebol nós somos. Gostou dessa camisa? Linda, né? Camisa oficial do São Paulo, camisa de jogo. Aqui atrás a gente tem o dia do jogo, autografada por todo o elenco do São Paulo, por esse grande time que eu amo muito. Ganhei essa camisa do presidente Júlio Casares, quero aproveitar e agradecer a ele e resolvi compartilhar com vocês. De que maneira? Vou rifar essa camiseta. Então, vocês comprando uma rifa de R$10, essa camiseta pode ser de vocês. E além de tudo, vocês estão fazendo a solidariedade. Por quê? Com a arrecadação da rifa, eu irei comprar cestas básicas e doar para o Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba. Você não pode ficar fora dessa ação, hein? Então procure nas redes sociais do Fundo Social, na minha rede social, na rede social do Isael, do Claudinho, do Renato. Lá vocês vão poder adquirir essa rifa. Não deixe de ajudar. Vamos fazer que essa camiseta gere muita alegria a muitas famílias. Espero vocês. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. Muito bem, voltamos aqui com o Vale em Pauta, né? Eu falei que ia trazer informação fresquinha, mesmo causei um espanto, né? Mas a gente tem que procurar entender como Deus age e como Ele leva a mensagem. Eu estou aqui agora com o Marco Antônio Noronha Rangel, né, conhecido como Caco Gaúcho, né, presidente e fundador Motoclube Casa de Leão de Taubaté, Missões na Estrada, é isso mesmo? Isso. E estou aqui com a pastora Graciela Nascimento, pastora interina, integrante e intercessora do Motoclube. Primeiramente agradecer vocês, né, por vocês estarem aqui, podendo, né, trazer essa informação, levar para o nosso público, né, que existem formas e formas de levar o amor de Jesus Cristo para quem está perdido aí no mundo, né? E o Marco Antônio, começar com o Marco Antônio, né? Conta um pouco como foi essa caminhada para poder começar o motoclube. Você está falando aqui no bastidor comigo que tinha uma história no passado, aí teve uma transformação. Conta isso aí para a gente, que é importante as pessoas entenderem. Eu fui de um motoclube secular, que não é evangélico, mas não é o motoclube que leva você a fazer as coisas erradas. Não adianta você querer culpar, eu sou do motoclube tal, eu faço errado, você faz o que você quer, né? Então eu não posso culpar o motoclube. Escolhas minhas. Tinha gente no motoclube, a maioria de boa. Mas sempre tem onde, todo lugar tem a banda podre. E eu fazia parte dessa banda podre. Em todo lugar, né? Em todo lugar. Ah. Sou um ex-viciado, não escondo isso de ninguém. Levo o meu testemunho que eu usei cocaína há muitos anos. E eu voltei para a igreja. O meu irmão já tinha no coração em montar um motoclube. Em 2014, a gente fundou o Motoclube Casa do Leão. Eu, ele e mais um integrante. Então, a gente tem o fundador, que já faleceu. 2014? 2014, a gente fundou o Motoclube. Mas esse desejo do coração que Deus plantou no coração do meu irmão, pastor Jeffrey Cota, foi uns 3 anos antes, 3, 4 anos antes. Foi assim, 2010, mais ou menos, 2009, que ele foi até levar uma moto, um triciclo para mim em Ubatuba e foi com o pessoal de moto e ele viu que não era aquilo que ele queria. Ele queria ser motociclista, mas que fosse voltado para ganhar almas para Jesus. Muito bem, é uma forma diferente. O apóstolo Paulo fala que se faz, né,
para ganhar determinados segmentos, ele estava ali no meio, né? E o próprio Jesus Cristo, né? Ele recebia ali pessoas, os fariseus, prostituta, né? Os cobradores de impostos, os publicanos, né? A gente sabe que Marcos também fala que Jesus não veio para os justos, veio para os injustos e não veio para os sãos, veio para os doentes. Então eu acho muito legal essa pegada. E aí tem a pastora que está agora de forma interina, né? Porque o pastor está fora do Brasil, né? Você tem essa parte, a parte de ministrar a palavra, né? E essa responsabilidade. Nós estamos ali, né, auxiliando o pastor que está nos Estados Unidos e nós estamos aqui interinamente trabalhando com a igreja, juntamente com o motoclube. Aí a gente cuida ali das crianças, cuida dos jovens, dos casais, e nós temos uma equipe que trabalha conosco e temos estado ali, nós já estamos ali no Bonfim, né? A Casa do Leão já está no Bonfim há 25 anos. 25 anos. Mas vamos tentar entender para a população que está nos vendo. A igreja, é lógico que tem criança, não são todos as pessoas que estão ligadas a um movimento de motoclube. Não, né? não. Mas, você falou até para mim agora há pouco, que tem um anexo Sim, né, tem, da igreja. Tem. O templo, né, nós temos 2 naves, né? E a sede do motoclube, ela é um anexo da nossa igreja. Então, às quartas-feiras, temos o Motopoint, é onde nós nos encontramos, onde uma palavra é ministrada, né, presidente? Onde uma palavra é ministrada, onde pessoas recebem ali um auxílio, uma oração, uma palavra de socorro, de alento. E ali Deus tem trabalhado poderosamente. Deus tem salvado vidas, Deus tem restaurado casamentos, Deus tem curado pessoas, curado emoções. E Deus tem agido de uma forma poderosa. A gente tem visto a mão de Deus ali. E é muito gratificante isso. Então acaba que o motoclube é uma ferramenta, é um instrumento de Deus. É um braço, eu falo que é um braço da igreja. Porque, igual o senhor falou aí, eu sempre falo no Motopoint, porque às vezes a pastora Graciela traz a palavra, eu trago, mas tem várias pessoas que trazem a palavra. Pregar para crente, tem um monte de pastor pregando. Eu quero pregar para doido, eu quero pregar para cara que precisa. Eu quero trazer para a igreja e arrebanhar esse povo. Aonde que eu estava, que eu não tive felicidade, que eu perdi muito dinheiro, que eu perdi muitas coisas na minha vida, que eu não quero que pessoas percam. Então, a gente usa o motoclube como ferramenta. Vamos ganhar um para Jesus? Eu vou em evento de moto bastante, mas a igreja tal lá, eu vou fazer um evento. Eu fui convidar para ir para Paraibuna. Eu não vou conseguir, porque vai ter um encontro de casais na igreja. Aí eu vou estar lá na igreja, mas eles querem que eu vá para a praça. A gente vai para a praça, põe as motos, prega, evangeliza. É uma ferramenta, a gente não está assim... A gente é da Casa do Leão, mas se a igreja Assembleia precisar da gente vai. Se a igreja Batista, vamos fazer um evento de sábado e vocês podem vir, se a gente não tiver nada... Serve como apoio. É um apoio. A gente é ferramenta de Jesus. Vocês têm várias experiências, né? Sim. Com relação à transformação. A sua vida mesmo, você acabou de dar um testemunho aqui que você falou, nós viemos para os loucos, né? E Jesus... Ele fala, eu vim para o injusto, para o doente. Eu acho que vocês estão seguindo muito o propósito de Jesus, sendo bem, sem jogar confete nenhum. Tem alguma história assim que eu estou falando da história porque Jesus ensinava por parábolas. Eu acho que fato marcante, acho que vai marcar também as pessoas que estão nos vendo, de transformação de alguém, tirando a sua transformação, que é muito excepcional. Sim. Tem alguma que você... Tem, eu só não vou falar nome, não, sabe? Mas pessoas que largaram droga, pessoas que restauraram o casamento, pessoas que deixaram uma vida de perdição mesmo, sabe? Assim, é que eu não posso falar o nome da pessoa, lógico então, não, fica, né? Mas pessoas que... Você acha que é uma falsa... O indivíduo que está num motoclube secular... que você falou, não é o motoclube, é escolha de algumas pessoas, é lógico, mas ele que está nessa vibe, ele é uma falsa percepção de felicidade? Sim, é uma falsa percepção de felicidade. Por quê? Porque eu como ex-viciado, eu posso falar com propriedade. Droga.
O cara que cheira uma cocaína, o que ele está cheirando? O próprio Satanás. Porque o cara fica perturbado, o cara arruma briga, o cara quer dar tiro nos outros, o cara quer bater na mulher, o cara quer quebrar todo mundo. Então, é o próprio coisa ruim que está ali na droga. Então, é o que eu vejo, né? E é o que eu passei e eu sei, porque você cheira cocaína hoje, 3, 4 dias às vezes cheirando, passou aquele efeito da droga, sabe qual que é o efeito? De depressão, de você querer morrer, de arrependimento. Por que eu gastei esse dinheiro? Por que eu gastei tanto dinheiro, joguei fora? Não pode ser de Deus isso, né? Não pode ser de Deus. E você querer se matar, pensar assim, não, se eu morrer vai ser melhor. E todo mundo que usa cocaína, que eu converso, tem os mesmos pensamentos. O mesmo pensamento de suicídio, que a minha vida não está valendo nada. É uma alegria momentânea. Passageira. Passageira. E nesse ministério, eu vim de uma formação médica, né? Uhum. Eu estava conversando agora há pouco, assim, que a gente tem muita bagagem, né? Agora falando da moto em si, de acidentes, né? Então a pessoa fala assim, o motociclista é o para-choque, né? É como se fosse o para-choque, porque não tem mais nada ali na frente, né? Quando bate. Existe alguma orientação no motoclube com relação à postura? Existe o motociclista e o motoqueiro, não é? Uhum. Mas existe alguma orientação para os cuidados com relação à forma defensiva de dirigir? Sim, a gente tem a cultura biker, né? Que a gente prega a cultura biker também, como deve se portar, como se deve andar na estrada. Um motoclube, às vezes a pessoa olha assim, aqueles monte de carro, não precisa ser evangélico não, qualquer um. Você vai olhar o motoclube, é uma bagunça. Mas a gente até brinca, é uma bagunça organizada. Ali é como se fosse um quartel, você entra soldado raso e vai subindo. Quem sempre puxa um comboio, ou um bonde, como o pessoal fala, é sempre o presidente. O último é o ferrolho, que está olhando tudo, tem sargento de armas. Então tem um monte de cargos dentro do motoclube para o pessoal não se acidentar. Até, se você está com documento atrasado, tem motoclube que olha. Não são todos, eu acho, mas a maioria olha documento. Se a sua moto tem seta, se a sua moto não tem seta, se tem farol, você não pode viajar no comboio. Então é segurança da pessoa e do pessoal que está no comboio. E geralmente quem está no motoclube, né, eu vejo os motociclistas, geralmente tem um padrão, né? Moto custom. Sim, a minha é custom, mas tem BMW, hoje em dia tem muito, o pessoal anda muito de Big Trail, então está muito misturado. Mas não igual, é um pré-requisito, né? Eu quero voltar lá no que você falou do motoqueiro, porque às vezes tem entregador de pizza ou entregador de qualquer coisa, eu não sou motoqueiro, aí tem aquela rivalidade. Mas a gente fala que o motoqueiro não é o entregador de pizza. O motoqueiro é aquele que faz peripécias. Faz algazarra na rua, que fica andando de uma roda. Isso daí é motoqueiro. O cara pode ser um entregador de pizza e é um motociclista porque ele tem a consciência de andar certo. Que não pode causar nenhum dano a outra pessoa. A outra pessoa e a ele mesmo. E ele si mesmo. Eles mesmo. E é isso que a gente conhece, todo o motoclube que eu conheço fala sobre isso. Porque ninguém quer... Eu viajo com 10 pessoas. Uma cai e morre. Acabou o passeio. Acabou o passeio. Acabou o passeio. Então eu vim de motoclube, um motoclube excelente, que eu até falo o nome aqui, Cruz de Ferro, que é o Beto, que é o presidente. É um cara, assim, sensacional. Motoclube muito grande. Então, lá eu tive esses ensinamentos biker, que agora eu estou passando para o Casa do Leão, que tem 11 anos, o Casa do Leão fez 11 anos. Então, não é assim, o cara está no motoclube, não tem bagunça, não. Ali é disciplina, hierarquia e respeito. Muito bem, acabei de falar com o Marco Antônio Noronha, né, conhecido como Caco Gaúcho, né, que é presidente e fundador do motoclube Casa do Leão de Taubaté, Missões nas Estradas. E com a pastora Graciela Nascimento, a pastora interina, integrante intercessora do movimento, que tem os encontros nos que dias? Às terças-feiras, às 19h30. Às quartas nós temos o Motopoint, às 20 horas, né, que é na sede, que é no anexo da nossa igreja, que está acontecendo lá enquanto nós estamos aqui. Às quintas-feiras nós temos os GCs,
Um dos GCs acontece na igreja às 19h30, os outros nos lares, né? E aos domingos às 18h30. Muito bem. O Vale em Pauta vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo sábado às 9 horas. Tá bom? Te vejo lá. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Isael.